Vamos de Cruzeiro agora, porque o torcedor já brigou e já comemorou com o Bruno Rodrigues, né? Mesmo em um ataque em baixa, ele é o artilheiro da temporada cruzeirense e tá se destacando. Quando ele gira no ar, a torcida tá feliz. A bola chegou no cara que resolve. A comemoração característica do atacante apareceu em 4 dos últimos 5 jogos. Só que contra o Coritiba, a alegria deu lugar à frustração. Por um impedimento milimétrico, o gol foi anulado. Impedimento marcado. Imagina que chega a unha do Bruno Rodrigues ali, né? De tão ajustado que estava. Contra o Fortaleza, na rodada passada, ele quase viveu o mesmo filme. Mas dessa vez, a decisão do VAR foi a favor. O pé deu condição! Valeu o gol! Bruno Rodrigues sai pra festa finalmente! Cortou a unha, pai! Cortou a unha! O gol tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Me identifiquei muito com essa camisa aqui, pô. Tô muito feliz. Foi marcar mais um gol. Bruno Rodrigues é o artilheiro do time na temporada, com 12 gols. Vem se destacando num ataque pouco eficiente. E olha que recentemente ele viveu um jejum de 3 meses sem marcar. Foi cobrado pela torcida pelas chances desperdiçadas. Mas foi só voltar a marcar que fizeram as pazes. Tanto que mesmo na derrota para o Flamengo mês passado no Mineirão, o atacante foi poupado e saiu aplaudido. Quando o time tá bem e ele tá bem, o Bruno mostra todo o seu potencial, é aplaudido e define jogos como foi contra o Fortaleza. Quando o time não tá bem, o Bruno mesmo assim não se omite, ele chama a bola, ele pede o tempo todo a jogada, eventualmente erra e aí vira o Bruno Fominha, é um jogador mais vaiado que os outros, mas o que mais me alegra e que eu gosto mais de ver no jogo dele é a capacidade dele de chamar o jogo, de ter personalidade, de não se omitir. Se ele seguir em boa fase, aumenta a chance do Cruzeiro seguir na Série A. Tem 5 finais pela frente e a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Tá selado o amor da torcida do Cruzeiro com o Bruno Rodrigues. E passar o primeiro até para colocar o Samuca nesse bate-papo, até porque foi ele que trouxe essa informação com relação ao Fernando, né, Samuca? Ele fica mesmo no Cruzeiro até o fim de 2026. Você já tinha adiantado isso, né, Samuca? Pois é, o contrato foi assinado na semana passada, né? Ainda lá em Itu, o staff do jogador esteve lá em Itu, na concentração do Cruzeiro. Uma multa pro exterior aí de 100 milhões de euros. E agora é o Fernando, né? Com certeza o Cruzeiro faz aquele contrato, começa recebendo um salário. À medida que vai alcançando algumas metas, o salário vai aumentando e aí você tem a proteção da multa nacional, né? Que ela é de acordo com o salário do jogador, o valor do salário vezes 2 mil, aí você tem a multa nacional, então é sempre importante ir se precavendo quanto a isso, com essas metas, para o atleta ter esse ganho aí salarial e o que torna a multa maior. E agora é com o Fernando, né? 3 anos de contrato, o garoto ainda recebeu apenas uma chance na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é treinar firme, que a qualquer hora a gente pensa que essa oportunidade ela possa chegar para o garoto, que é uma das promessas aí da base do Cruzeiro. Que bom que o Cruzeiro tá vacinado, né, Samuel? Né? Já. Aprendeu isso, né? Não vai perder as joias da aí a gente tem que ver na prática, né, Odilmar? Vamos ver, né? Vai que não segurou o que tinha que segurar, vamos ver. Teve um caso aí recente que era pra ter aprendido, né, Xará? Eu espero que tenha aprendido. Tomara, né? O Samuca com a gente aqui pra gente falar do Cruzeiro, encerrada essa preparação aí pra esse duelo de amanhã. Duelo decisivo demais, né? Cruzeiro e Vasco, jogo tão aguardado, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo atrasado. O Cruzeiro encerrou essa preparação no Mineirão e é novidade, pegou boa parte da turma de surpresa aí, o Cruzeiro fazendo essa preparação no Mineirão, já para sentir esse clima e claro, ter esse contato com o palco da partida de amanhã, 7 horas da noite, esse jogo atrasado. O Cruzeiro, que é o 3º pior mandante do Campeonato Brasileiro, se fora de casa o Cruzeiro aproveita bem as oportunidades que tem. Dentro de casa não é bem assim não, são 17 pontos em 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates
e 7 derrotas, e aí não é só o Mineirão, né? Tem Independência, teve a Arena do Jacaré, Uberlândia, enfim, Cruzeiro com palcos diferentes, mas com resultados ruins como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai tentar pela terceira vez emplacar 2 vitórias seguidas, conseguiu lá no início do campeonato aquelas vitórias Grêmio, Santos e Bragantino, depois clássico contra o Atlético e depois na sequência o jogo contra o Bahia. Vai tentar de novo uma sequência de 2 vitórias. Sei que o jogo contra o Bahia foi válido ainda pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma sequência de 2 jogos o Cruzeiro vai tentar aí mais uma vez repetir 2 vitórias, o que não tinha acontecido ou não aconteceu muitas vezes dentro desse Campeonato Brasileiro. E aí o Autuori vai ter algumas opções. Isso porque o Vital foi um que deixou o campo de jogo lá no Castelão com uma luxação no ombro, treinou novamente hoje de novo no Mineirão, então passa a ser uma opção. Se vai começar ou não jogando, aí é outra história, assim como o Nicão, e tem também as voltas do Neres e do Jussa. Eles cumpriram suspensão. O Lucas Silva até está fazendo já o trabalho híbrido. O Cruzeiro informou que começou hoje esse trabalho híbrido com o volante do Cruzeiro, mas não deve estar nessa lista de relacionados não para amanhã, mas aí já pensando no jogo contra o Goiás, que sofreu mudança de horário também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí o Cruzeiro, né, o Samuca, pra gente falar desse Cruzeiro que encara o Vasco, não dá pra gente cravar que Neres volta, não sei se talvez, acho que o Jussa sim, mas o restante da turma, Vital, Nicão, se vai entrar Matheus Pereira, se o Japa pode começar jogando, aí acho que é só amanhã, 6 horas da tarde, né? Mas o Cruzeiro, ele tem essa decisão pela frente e eu confesso que penso que o Paulo Autuori esteja com dúvidas neste momento, porque eu até entendo quando ele faz a opção ali por uma escalação, quem ele conhece mais, fazendo a opção entre Nicão ao invés do Matheus Pereira, deu mais uma chance pro Vital, mas as mudanças que ele fez, o time melhorou contra o Fortaleza, não é que fez uma partida espetacular, não, muito pelo contrário, longe disso, foi eficiente como ele tinha pedido para ser, e eu teria até mais dúvidas. Por exemplo, se o Bruno começa pela beirada ou se ele vira um centroavante de vez, o Papagaio não está aproveitando as oportunidades. O Arthur Gomes entrou lá no segundo tempo e acho até que foi bem. O Matheus ali com o Nicão é uma disputa, eu diria. O Japa seria meu titular nesse jogo. Agora, não sei se o Paulo Autuori pensa dessa forma. Concordo contigo, penso que o Jussa volta. Aí eu não sei quem sai, talvez o próprio Ian, que não fez um bom jogo lá, claro que ficou marcado e positivamente pela assistência que ele deu. Começou muito nervoso o garoto, o que é normal também, né? Um jogo tão decisivo como foi o do Fortaleza e tão decisivo como será este do Vasco. Manteria o Lucas Oliveira, agora não sei com sinceridade o que vai fazer o Paulo Autuori. Ele deve estar com esse dilema aí para arrastar até amanhã, porque o Cruzeiro não pode fazer um primeiro tempo como fez lá com o Fortaleza, né? Você se dar ao luxo de fazer, vamos dizer ao luxo aqui, de ter um primeiro tempo daquele, para sair zerado em termos defensivos, tem que ser um milagre. E o Cruzeiro acho que teve isso lá contra o Fortaleza, então não dá para você correr esse risco mais uma vez. O Cruzeiro vai precisar. Primeiro, não vejo o Vasco chegando para propor jogo. Eu acho que vai dar a bola pro Cruzeiro. E isso a gente tem acompanhado, que é uma dificuldade pro Cruzeiro em todos os jogos que ele teve isso, para propor jogo. Agora, aí é com o Paulo Autuori, definiu o melhor time, independentemente de peça, competitividade tem que estar lá em cima. Foi o que ele falou na coletiva e espero que aconteça nessa decisão contra o Vasco. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.